Fala galera, eu tô aqui hoje com o André Diamant. Cara que é um monstro, cara, literalmente o cara que tá aqui desde que esse ecossistema de startups começou a surgir. Ele não tá aqui só ajudando projetos a nascerem, não. Esse cara tá aqui nesse segmento colocando grana, colocou muita grana aí para que grandes projetos pudessem surgir e empreendedores pudessem se descobrir. Eu tenho a impressão, André, que tu foi um dos primeiros caras a falar sobre investimento anjo na TV, não foi não? Eu acho que sim, em 2011, quer dizer, eu não posso garantir que eu não vi todos os programas na época, mas assim, 2011, pelo que eu me lembro... No início da hype você estava lá. Eu tava quando a internet era tudo mato, né, como a gente fala, eu tava lá falando de investimento anjo, e não só de colocar grana, né, de fazer coisas diferentes, fazer coisas inovadoras, e não só copiar... Sempre foi muito conhecido pelas suas mentorias também, né? A galera falava bastante, né? Você tá aí aconselhando empreendedores de sucesso já há um bom tempo também. Sim, há muito tempo. Vários projetos grandes que viraram unicórnios, inclusive, passaram pelas minhas mentorias e sim, isso me deixa muito feliz e honrado. Mas eu queria chamar a atenção hoje, porque as pessoas não estão acostumadas a pensar negócio falando sobre, analisando que problema eles estão resolvendo. Sim. As pessoas pensam em abrir um negócio, pensam muito mais na ideia do que no que de fato eles estão gerando de valor para o cliente. Isso você vê costumeiramente acontecendo por aí? Vejo muitas vezes o pessoal, até na apresentação do pitch, a pessoa começa falando: o meu projeto vai ser assim assado, e quando na verdade ela tem que começar falando qual é a dor que resolve, qual é o cliente, qual é o mercado que atinge. E muitas vezes, eu vou até além, não é nem só sobre a escolha de qual o projeto, qual a dor. A pessoa muitas vezes empreende pelos motivos errados. Então, como todo mundo fica vendo, tá tendo startup, quero Uber, meu Deus, eu quero ganhar dinheiro e tal. E muitas vezes a pessoa vai na direção do que não é o certo para ir. Mas ganhar dinheiro é bom, empreender para ganhar dinheiro é bom. A atividade de empreendedor é essa. Zero problema com empreender para ganhar dinheiro, zero problema. Mas eu digo que algumas pessoas vão não só para ganhar dinheiro, elas vão porque tá todo mundo indo. Ah, entendi. E aí, virou moda. Virou moda. Nova banda de garagem. Nova banda de garagem e normalmente, via de regra, essas pessoas que estão com essa energia não conseguem. Agora, é engraçado falar isso. Eu tenho a percepção do seguinte: que bom que a moda agora é você abrir uma empresa. Porque antes a moda estava vinculada à arte ou outras coisas. Concurso público. Que bom. Que bom, porque Sim. ainda que as pessoas de repente estejam iniciando nisso por uma motivação errada e que no final das contas elas acabem se frustrando, isso vai gerar uma casca, vai gerar uma experiência. É verdade. No pior dos cenários, você vai ter um funcionário que vai trabalhar para você muito mais consciente do que significa tocar uma empresa. Com certeza muito melhor do que antigamente, mesmo que ele esteja pelos motivos errados, como você falou. Só dele estar tentando empreender e aprendendo, tomando porrada, e de repente na próxima, já pelos motivos certos, ele vai conseguir. Sim, cada vez mais jovem, né? Eu tenho a percepção de que cada vez mais jovens estão empreendendo. Sim, cada vez mais jovens, e também um movimento engraçado em paralelo, cada vez a galera mais velha também. Também? Tipo, tem um estudo recente de Harvard que diz que a idade média que está fazendo startups darem mais certo também é gente de 45 em diante, mas sim, muita gente jovem. Quer dizer, o que é outra boa notícia, né? Não é só um nicho de idade, está pegando bastante, vamos dizer, infectando positivamente todo mundo com essa filosofia. O que você acha da afirmação que eu vou fazer agora? Existe metodologia de sucesso para empreender? Eu diria que não tem uma ciência exata, mas tem uma única coisa que não é, vamos dizer assim, apostar no cavalo. Eu como investidor, eu digo, né? Não vou apostar no cavalo, eu vou apostar no jockey. É a pessoa. A metodologia para ter sucesso é a pessoa ter muito tesão, não ter problema de virar à noite, de ficar anos tomando porrada na cabeça, falhando. Então, mas também pivotando, né? Também não dá pra sempre continuar pivotando, exatamente. Não, essa pessoa tem que ter essa flexibilidade e alguma certa humildade também. Para tomar na cabeça tem que ter humildade. Então não tem uma metodologia certa, siga o ponto A, o ponto B e você ficará rico, não é isso. Mas um pré-requisito padrão de todo mundo que deu certo é a pessoa do empreendedor tem que ser obstinada, constante, com um tesão louco e sabendo que a vida dele vai mudar por muitos anos e não vai melhorar, porque o pessoal fala, virei CEO, agora eu sou dono de startup. Piora comparado a um emprego, né? Um CLT que se dá 5 horas e vai para casa. Então, se tem uma metodologia garantida, uma pessoa garantida, é a pessoa que rala e que se dedica,
que é obstinada e que na cabeça dela lá dentro ela sabe, eu vou conseguir. Você não acha que isso acaba mitificando um pouco essa coisa do empreender? Porque sempre parece que depende unicamente do cara. Eu vejo aí pelas experiências, até algumas minhas mesmo, e eu me considero o cara da resiliência, né? Eu Sim. acho que todo mundo que chegou lá, você também é um cara da resiliência. Sim. Todo mundo que chegou lá tem esse DNA como característica. Mas quando a gente analisa as metodologias hoje de desenvolvimento de negócios, para você tornar um negócio bem sucedido, parece que existe uma série de práticas. Por exemplo, cara, antes de você começar com um projeto grande, modelo de negócio mais enxuto, para você entender e adaptá-lo com maior velocidade. De repente, o que você pensou inicialmente não é o que vai rodar numa segunda, numa terceira etapa de contato com o cliente. Aquilo vai pivotando até o momento que você encontre alguma coisa. De repente você começa o processo de escala e aí ele não escala como você estava imaginando. Aí você tem que fazer uma nova alteração. Aí a nova alteração escala. Twitter, por exemplo. Fala Twitter. Quanto tempo o Twitter? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Exatamente. E eu acho que ele começou a monetizar há pouco tempo anos. também. E mesmo assim encontra desafios e as ações descendo. Ou seja, é uma luta constante. Mas eu entendi o que você falou. Depois, vamos dizer, quando eu comecei a empreender a minha empresa, era sempre assim, não tinha nem negócio de nuvem, você abria um escritório, contratava gente, colocava computadores, era muito mais difícil e era tudo meio na intuitividade, né? É como ser pai, vamos dizer assim. Você vai ser pai, tem curso de ser pai? Não tem, todo mundo faz do seu jeito e era assim que se empreendia antigamente. Realmente, a partir de 2010, 2011, com o advento da Lean Startup, da Startup Enxuta, de outras metodologias, uma recente que eu vou lançar por agora, que é Sexy Startup, se criou muitos mecanismos de você conseguir seguir pouquinho por pouquinho metodologias para testar e acertar rápido ou falhar rápido, né? O pessoal acha que falhar é ruim, aquela história, não, falhar rápido. Mas falhar rápido é bom, né? O ruim é falhar com muito tempo, demorar muito para falhar. Então hoje em dia, assim, em geral, eu continuo afirmando, a pessoa tem que ser obstinada, a pessoa tem que saber que ela vai virar à noite, vai ter que ralar, vai ter que pivotar, vai ter que ter humildade, vai ter que tomar porrada. Porque ela acha que não tem chefe, mas ela tem chefe, o chefe é o cliente. Quem manda no empreendedor é o cliente, o que o cliente fala é o que vai fazer o empreendedor agir. Então, tem metodologia sim, mas tem que continuar tendo sangue nos olhos, tem que ter viração de noite. Agora, o método ele é chato, né? Se respeitar o método é chato, né? É assim. Porque tira, eu acho, um pouco do glamour, né? Exato, é aquela coisa da pessoa achar que vai... Agora eu sou empreendedor, agora sim, luzes e Las Vegas, etc e tal. Nada disso. Tipo, a coisa do build, measure, learn, né? De você testar, medir, fazer de novo, testar, medir, fazer... Às vezes cansa. E por isso que eu falo, a pessoa tem que estar imbuída e obstinada, porque nesse cansaço que separa o menino dos homens, ou as mulheres das meninas, que saco, empreender é chato, então eu vou voltar pro meu concurso público, ou porque meu pai é rico, então deixa pra lá. Ou então eu vou voltar pro meu trabalho cotidiano, ou com a minha rotina de trabalho que eu tô de saco cheio, como toco o Fantástico no domingo, eu não quero ir dormir. Exato, por isso que a pessoa tem que ter um mindset realmente transformador. Eu tenho visto uma coisa até meio doida de se falar, que os maiores transformadores até hoje que eu vi, de criação de startups tipo Uber, enfim, startups que mudaram o mercado, são pessoas que de uma certa forma sofreram algum tipo de abuso na infância. Eu sei que é meio radical falar isso, mas não é um abuso sexual, tá? Que fique claro, nada a ver com abuso sexual. Mas abuso moral, ou a perda de alguém cedo, algum parente cedo. Alguém já pegou na ferida da impotência lá e... Ou ele foi muito bulinado no colégio e magoado, como o próprio Elon Musk. O pessoal vê o Elon Musk hoje em dia, tipo, o cara é fera, o cara é foda. Ele tomou muito na cabeça no colégio. Pessoas que os pais doutrinaram muito, ficaram muito em cima. A pessoa ficou... Os maluquinhos, em resumo, muitas vezes são os que mais conseguem transformar, porque alguma coisa acontece no cérebro dessas pessoas que elas ficam assim, eu vou mostrar pra porra do mundo que eu vou conseguir. Mas então, tem que ter soft skill, né? Porque tem que ter soft se o cara não tiver essas habilidades de lidar com pessoas, de lidar com seus sentimentos, o cara também não consegue tocar uma empresa. Porque se ele ficar muito maluco sem o soft skill, aí não vai conseguir do mesmo jeito, porque não vai conseguir gerir uma equipe, etc e tal. Tem que ter essa mistura. Agora, nem todo maluquinho consegue. Por exemplo, o exemplo do Bruno Nardon, da RAP. Ele é zero maluquinho, ele é super estudioso, é um cara que falou assim, mano, eu vou ser o primeiro da turma sempre, e eu vou ser um cara que vou... Né? É um cara genial e, bombou a RAP no Brasil sem ter tido um abuso moral na infância. Quer dizer, tem de todo tipo, mas o fato é, a pessoa tem que ter algum lugar no cérebro dele, alguma eletrificação um pouco acima do normal, para realmente chegar lá e não desistir no meio do caminho. Seja por abuso moral na infância, dores muito difíceis, perdas, ou porque decidiu estudar muito cedo. Tem que ser diferente. Qualquer um pode dar certo, mesmo que não tenha tido nada disso?
qualquer um pode dar certo, mas não pode existir no meio do caminho, que é mais convencional de acontecer. Entendi. Quando a gente fala de solução, beleza, a gente falou de problema, a gente falou do que move às vezes o empreendedor, das características que ele precisa ter, falou da importância da metodologia, Sim. mas falou também da importância dele continuar, dele ser resistente às falhas que ele vai encontrar enquanto ele não encontrar o modelo ideal através daquela metodologia. Sim. Né? Eu falo, inclusive, o motivo de eu começar o canal no Instagram é que eu percebia que era como uma corrida, sabe? Muita gente desiste alguns metros antes da linha da chegada, cara. Muita gente tá cansada aí, ou então desmotivou, né? Não perde propósito, perde porquê. E com o canal, meu objetivo era, cara, servir como um Gatorade para aquela reta final. Mas e quando a gente fala da solução? Tem muita gente com ideia mirabolante, tem muita gente que não sabe pensar enxuto, muita gente que tem essa dificuldade de pensar enxuto. Sim. Como conseguir dar o foco correto, construir a solução correta? Então, eu tenho alguns questionamentos sobre a startup enxuta, o Lean Startup. Aliás, poucos questionamentos, eu concordo com a maior parte do modelo, acho o modelo genial. Só que foi criado a partir de 2009, 2010, 2011, que ele começa a ficar mais em uso. E até hoje não teve uma grande mudança. Se você pensar bem no nosso mundo, que é tão inovador, 8, 9 anos com uma metodologia sendo usada sem praticamente ser revisitada, é complicado. Mas eu tenho conselhos práticos sobre isso. Por exemplo, muitas vezes, e por isso que volta a coisa do que move o empreendedor. Se o empreendedor fala assim, quero fazer o novo Uber, né? Por que você quer fazer o novo Uber? Você já checou se o mercado é enorme, se tem espaço para algum diferencial? Não, porque eu quero ser grande. Pronto, tá no movimento errado. Entendeu? Ele pode pensar grande, mas ele tem que pensar grande e otimizar o tempo e o dinheiro dele dentro de uma dor real de mercado que ele possa entregar sem quebrar no caminho. Por exemplo, exemplo perfeito assim. Marketplace, que depende de um lado, por exemplo, o próprio Uber. Quase todo mundo quer fazer um marketplace. Quase todo mundo quer fazer um marketplace, ou um O2O, que é um online to offline, como por exemplo o próprio Uber, o iFood, que é você pede online e recebe offline, né? Que é o O2O. Todo mundo quer fazer isso, porque hoje o que aparece na mídia das propagandas? É Airbnb, e Uber, e Log, e todos os unicórnios são marketplace em geral. Marketplace é muito difícil de você fazer. Muito difícil. É um jogo de muita grana. É um jogo de muita grana, inclusive Uber até hoje dá prejuízo, essas histórias que você nem entende, né? Como é que o Uber até hoje dá prejuízo, lançou ação na bolsa. Então, se você tem pouca grana, e se você talvez não esteja com o modelo certo, não vá fazer um marketplace. Às vezes tem que tomar decisões que parecem decisões perdedoras, né? Ah, mas justo eu queria fazer a maior coisa possível. Por que você está me dizendo para não ir logo para a maior coisa possível? Porque a maior coisa possível, às vezes, é a coisa que vai quebrar e vai precisar de 10 anos de aporte de capital. Quando chegar no final, se você conseguir aporte de capital no Brasil, que não é tão fácil, 3, 4, 5 rounds, você vai estar tão diminuído em termos de participação, depois de tantos rounds, que talvez o marketplace pode ser chique para você contar para os amigos, para tirar onda com a namorada, mas não é o melhor negócio. Às vezes vou dar um exemplo que é uma coisa que muitas pessoas nem consideram empreendedorismo ou startup, que é um dropshipping da vida. Ou então você tem um e-commerce, que muitas pessoas não consideram uma startup, e não é mesmo uma startup, que é um modelo já testado, padrão. Às vezes pode ser a porta de entrada para você juntar algum dinheiro para você poder tocar alguma coisa maior, mas não necessariamente um marketplace. Por exemplo, eu sou developer ainda, eu gosto de programar para mim, não faço para fora. Mentira que você vende os joguinhos aí pela Apple. Não, eu vendo as minhas apps, eu vendo, ganho dinheiro para mim, mas eu não presto serviço para terceiros. Não adianta uma startup para você faça a nossa app, não faço. Okay. Mas, por exemplo, como é que foi essa metodologia? Olha que doideira. Eu procurei, até um amigo meu que é o Guilherme VR, ele é um cara genial, que a gente até brinca de chamar de metodologia VR. Você vai lá no Sensor Tower, que são uma espécie de relatórios de que apps vendem mais na App Store ou na Google Play. No caso eu foquei na Apple porque a Apple tem 25% dos celulares, enquanto o Android tem 75%. Mas quem compra é a Apple. Então, primeiras decisões assim práticas. Outra coisa, fui lá uma área que tinha top 10 da área de reference ou de game e tal. Você olha lá, tem 3 já concorrendo. Só que os 3 estão ganhando $60 mil, tudo bem você pegar e criar uma quarta com algum diferencial, que você vai ganhar de repente $20 mil. $20 mil dá R$80 mil, tá muito bom, obrigado. O que eu quero dizer, não é pense pequeno, eu vou até olhar para a câmera, não é pense pequeno, amigo. É pense correto com a sua energia, com o teu tempo, com o dinheiro que você tem. Porque não adianta você sonhar lá em cima, aquela frase, sonhar pequeno, sonhar alto é igual, tá certo. Mas se você sonhar muito alto, a chance de você eventualmente não entregar e quebrar é grande. E aí voltando a palavra para você,
Eu acompanho o Total Bootstrappers, a fase 1 do Bootstrappers, essa questão que você fez com o mercado de ração, etc. Eu achei genial, porque não há vergonha nenhuma em começar no mercado que já tem dor, que já tem demanda, que já está mais ou menos mapeado e os clientes precisam. Então, mas não é glamuroso como mudar o mercado financeiro com uma fintech. Talvez não seja aos olhos da mídia, mas não importa ser glamouroso, importa é se satisfazer, você ganhar dinheiro e você atingir seus objetivos. Tem um ponto aí que é bem interessante, eu lembro de usar muito, bater muito nessa tecla, na primeira turma do Bootstrappers, que eu falei, cara, eu procuro pessoas que queiram empreender para fazer grana, que estejam dispostas a sair e para ação e que possam se dedicar ao projeto. Sim. Por quê? A minha visão é o seguinte, por que o empreendedor no Brasil, ele empreende principalmente por necessidade? Porque ele tem medo de não conseguir pagar as contas. Se ele der o próximo passo para ir além disso e der errado, cara, o mundo dele caiu. Ele está empreendendo para pagar as contas. Se eu ensino esse cara a conseguir empreender e, através de uma metodologia que seja replicável, e ele descobre como fazer grana, ainda que não seja o unicórnio, mas se ele descobre como fazer grana, 30, 40, 50, 100 mil, cara, esse cara vai perder um medo importante para ele poder traçar novos saltos. Então é o aplicativo que você falou, se ele conseguir aprender esse game e pingar que seja menos, até $2.000 por mês, $3.000 por mês, aí ele vai e faz outro. Se ele conseguir aprender o game de fazer dinheiro no mundo de hoje, que não é difícil, cara, esse cara passa de fase. E aí na nova fase ele pode começar a pensar, agora eu quero inovar. Exato. Eu quero inovar. E de repente, ele vai ser muito mais palatável para investidores, porque de repente ele está disposto a não retirar grana do aporte que ele vai conseguir. Porque ele já tem o mensal dele. Já tem dele. Exato, perfeito, concordo. Faz sentido, não faz? Faz total sentido. E duplamente. Primeiro porque ele consegue se libertar da corrida dos ratos, de largar um emprego que pagava 4, 5 mil para ele. Ele já gera esse dinheiro de uma forma não tão glamourosa, mas não importa. Ele já se liberta. Ele já pega uma experiência empreendedora de marketing digital, de tomar na cabeça, de falhar e de entregar alguma coisa, de ir para campo, como você ensinou Bootstrappers, levantar a fichinha mesmo. Tem essa coisa de... O pessoal acha que é só glamour, não é não, né? Não é. Tem um trabalho meio até daquela menina que vai na rua e depois não sei o que. A pessoa tem que baixar um pouco vamos dizer, a crista, né? E com certeza, e a cronologia tem que ser respeitada, porque assim, todas as histórias de Instagram, de WhatsApp e tal, se você for olhar, eles não erraram 2 vezes, não. Tem gente que errou 26 vezes. Tipo, e não só em mundo das startups, aquela J.K. Rowling que fez o Harry Potter, né, todos os livros do Harry Potter, ela foi declinada por dezenas de editoras, entendeu? Então, chovendo molhado, já se fala isso há muito tempo, no Brasil, assim, você falhou, ai coitado, ele falhou, vamos embora. Não, falhar empreender dói, mas não tem como negar que dói. Mas quando é você ruim aprende, passar pelo processo, mas você aprende muito mais. Mas você aprende no elogio, pô Bruno, você tá mandando benzão com Bootstrappers, não vai te agregar no máximo um ego. Ou então, tu falhou nisso, teve um cliente isso aqui, aí que você aprende e muda. É engraçado, porque meu irmão ele tá no programa da ração, né? Postando negócio do modelo pet. E aí ele estava compartilhando comigo, ele não quis usar os vídeos para compartilhar porque ele estava com receio de eu não ter resposta. Eu falei, não cara, manda por lá. Mas a dúvida dele é a seguinte, ele falou, mano, no bairro em que eu tô acessando, a maior parte das pessoas compram 4 a 5 quilos de ração por mês. São animais de pequeno porte, muito gato. Cara, e aí, o que eu vou fazer? Eu falei, tá, você descobriu uma coisa, bacana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou pra mim também que as pet shops fazem delivery já hoje. Mas elas fazem delivery para 4 ou 5 quilos para granel? Não fazem. Falei, qual o tamanho do mercado de granel e qual o tamanho do mercado? Não, é muito maior 4, 5 quilos do que saco fechado. Você está descobrindo informações. Claro. E agora, o que você vai fazer com isso? A experiência, você falou que a experiência no saco fechado, cheio, o cara não tem o que reclamar. Mas e no granel? Ele está satisfeito? Ah não, o cara falou que a embalagem é ruim, que não sei o que lá, que dá formiga, que não sei o que lá. E aí? Você consegue resolver isso? Aí, caraca, eu não tinha analisado por esse lado, cara. Então você precisa olhar, na fase de validação do teu negócio, você precisa estar olhando pro feedback. E nem sempre o feedback é claro. Às vezes ele vem uma resposta, o feedback é uma resposta que desce pela garganta arranhando. Que você não quer ouvir, né? Que você não quer ouvir. Porque você vai precisar adaptar. Ninguém quer fazer, todo mundo tá muito apaixonado com a ideia inicial, né? Total. Eu vejo isso muito no processo da startup enxuta, tem essa fase de você ir para o campo, fazer o que você deve, entender o cliente, fazer as perguntas. E muita gente vai fazer as perguntas, aquelas perguntas que são só para inglês ver, sacou? Você gostaria, por exemplo, de ter mais R$4.000 por mês na sua conta? Tipo, quem vai dizer não para isso, né? Só que essas não são as perguntas. A que preço, né? A que preço, qual os juros, como assim, calma lá, tal. Então as pessoas têm que ter
baixar a bola e saber engolir sapo e ouvir as respostas que não quer Não ouvir. fazer perguntas que respondam o que ela quer ouvir. Não é perda de tempo. É perda de tempo. Falando de solução agora, e aí a parte que você é bem especialista, voltando a falar solução, você tem uma teoria, já ouvi algumas vezes, e eu quero que você compartilhe com a galera, sobre como tornar a startup mais palatável, com um comportamento mais vencedor. Provavelmente, como preparar a startup para o sucesso. Fala disso. Então, isso é um pouco segredinho ainda, mas aqui como são a sua galera, eu vou falar. O livro não está pronto ainda, o nome do livro é The Sexy Startup. O The Sexy Startup ele não veio para substituir... Falando nisso, eu achei aquela capa foda. Ah, Eu amarro naquela capa. Aquela capa chama atenção, né? Talvez ela vai ter uma ou outra Cara, mexida. aquela capa é muito boa, cara. Na livraria todo mundo vai ver, né? Cara, aquela capa é muito boa. Valeu. Então, The Sexy Startup, como eu falei, né, a teoria do Lean Startup, da Startup Enxuta, está aí desde 2010. Já começou no Steve Blank, depois, enfim, criou-se o Lean Business Canvas. Só que eu te pergunto, o que veio de novo, super novo, mexendo nessa teoria até hoje? Do Canvas tradicional veio o Lean Canvas. Tipo, uma diferença de como desenhar, mas teve alguma mudança radical do tipo... Não teve nenhuma mudança importante e sempre se focou no conceito do mínimo produto viável, né? MVP. O mínimo produto viável é do cacete, não percam continuem usando essa metodologia porque Mas às vezes ele não vende, né? Ele não vende, ele tem que ser de uma certa forma encantador. Então eu vejo muitas vezes... vezes... eu lembro muito disso, quando a gente estava sendo acelerado lá em 2011. Cara, a gente recebendo aquele conteúdo falando, cara, mas isso aqui não tem como alguém comprar isso. Aí a gente vinha umas fotos de um site tipo Facebook quando começou, outras, e você tá falando, cara, mas porra, se comparar essa merda, porra, não é possível que não vão comprar isso aqui. Mas eram tempos muito diferentes. Tempos diferentes, totalmente. O produto mínimo viável, para algumas startups, ele é perfeito, não precisa nem mexer. Por exemplo, no caso, de Easy Taxi, Uber da vida, se eu era um saco pedir táxi antes por telefone ou cooperativa, e de repente eu aperto um botão feio e aparece um táxi na minha porta, tudo bem ser feio. Não tem problema ele ser mínimo produto viável mesmo. Mas tem outras coisas que mexem com clientes mais exigentes, que já têm concorrentes. Então, você não pode mais criar produtos que não sejam atraentes para o cliente no momento zero. Então, vou dar um exemplo, antes de contar até um pouco mais da teoria da Sexy Startup, que o Google, quando começou, as empresas antigas tinham, como é que chamava aquilo? Missão, visão, valores e tinha credos, eram coisas enormes. Se você der uma pesquisada, por exemplo, no credo da Johnson & Johnson, que é um credo genial, é um texto de uma página inteira falando sobre todos os stakeholders, clientes, o mercado, por que a Johnson & Johnson é boa, como é que ela cuida dos médicos, como ela cuida dos parceiros. As empresas do passado, que a gente tanto olha assim com essas empresas velhas, horríveis, elas tinham mais alma, elas tinham mais propósito. Quando entrou no mundo das startups, o que eu acho que aconteceu com o mundo da Lean Startup do MVP, que foi correto, porque tinha que testar rápido, sem enxuto mesmo, para poder testar vários projetos, mas jogou fora tudo que era de propósito, que era de encantamento, que era de um porquê. Então, o que eu percebi nesse processo? Que, como todo movimento radical, como teve o machismo, o feminismo, aí o feminismo vem puxar muito para um lado, aí a gente sabe que a história mostra que ao longo dos anos o feminismo volta, o machismo e tal, e eles ficam num lugar centralizado. Eu acho que as empresas antigas e as lean startups ficaram muito radicais, e eu acredito que tem uma volta, e a volta está baseada em propósito e em encantamento. E eu percebi... É um consenso entre os dois universos. Um consenso porque, por exemplo, o Google, quando nasceu, o Google, que é uma empresa gigante, nasceu super engenheiro, negócio totalmente algoritmo e tal, nasceu com que slogan? Antigamente, a própria Coca-Cola, desde 1800 e tal, já tinha slogans bonitinhos, tipo Coca-Cola e uma emoção, não era só beba Coca-Cola gelada, já era tocando no cliente. O Google, quando nasceu, o slogan, o credo, a missão, a visão do Google era não seja mal. Não sei se você vai lembrar disso, era Don't Be Evil. Tipo, eles, quase que de propósito, eles pegaram todo esse passado de essência, de propósito e de porquê, e jogaram fora assim, meio quase que de sacanagem. Aqui é startup enxuta, amigo, aqui não vai ter essas frescuras de missão, visão, não. O nosso slogan é não seja mal. Tipo, o que não seja mal tem a ver com uma ferramenta de busca foda? Nada. Então eu percebi ao longo de muita interação, já participei, organizei dezenas, centenas, talvez seria exagero, mas dezenas de Startup Weekends. Já fui jurado de todos os eventos que você pode falar, o primeiro Startup Weekend no Brasil, o primeiro Startup Weekend numa favela. Então aprendi muito conversando com muitas startups.
E acompanhei também as startups que tiveram fracasso, tiveram sucesso, mesmo as grandes, Instagram, Facebook e tal, e eu consegui condensar e criar meio que uma teoria do que faz sucesso e o que não faz sucesso. Voltando àquela tua primeira pergunta, tem uma teoria única de sucesso? Então, hoje eu enxergo a Sexy Startup como uma teoria bastante próxima à teoria única de sucesso. A teoria que você tem com o The Sexy Startup, ela é uma roupa que você veste em qualquer empresa? Ela é uma roupa que você veste em qualquer empresa que está não existindo ainda, uma marca nova, empresas que já existem, não só startups, empresas de médio, grande porte, e digo mais, pessoas físicas também. Apesar do nome do livro ser The Sexy Startup, que eu estou surfando na onda do assunto startup, continua sendo o assunto mais em voga, o The Sexy Startup serve para The Sexy Padaria, The Sexy Empresa Gigante, The Sexy Você, The Sexy Produto. Tem a ver com tornar o negócio, a pessoa, o produto atraente para o seu cliente. E atraente, é bom que eu fale, o meu nome The Sexy Startup ele é muito bom porque ele é um nome sexy, mas ele é um nome que confunde. Porque quando eu falo isso, o pessoal fala, então o que é uma startup sexy? O Tinder? Porque as pessoas se pegam? Ou então, é o Xvideos, que é filme de sacanagem? Só essas coisas que é sexy. Não. Sexy é da teoria, tem no meu livro, da teoria do Freud, que é empoderar. É da teoria da sexualidade de Freud, que tem a ver com falo, castração. Falo, no caso, pênis, mas o Freud, muito machista, era coisa do pênis mesmo, só que é coisa de poder. Uma sexy startup, ela não é uma sexy startup se ela não empodera o cliente. E não só empoderar, tem uma palavra muito já genérica. Como ela dá poder pro cliente, isso. Ganhar liberdade, se sentir foda. Se sentir com vantagens injustas. Injustas no sentido, eu tenho mais vantagem que todo mundo porque eu uso essa startup, entendeu? Então, se o cliente se sentir fodão, sexy, não só sexy. Então vamos lembrar aqui o que começou, eu leio, pelo menos a referência que eu tenho, né, na minha visão, a primeira startup a dar um boom para aquecer o ecossistema foi o peixe urbano. Perfeito, e você deu um exemplo muito inteligente e não é combinado, atenção, não é combinado, porque todo mundo na minha palestra eu falo, gente, o peixe urbano é sexy? Aí todo mundo tá com a cabeça achando que é coisa de Tinder, que é coisa de ser gostoso e tal, fala, não, 90% fala não, e você matou a pau. Eu acho que... Porque você pega um resort que custava R$2.800 e você chega e leva a sua mina para um resort que agora vai custar 500 com aqueles descontos absurdos de peixe urbano, você está empoderando o cara, deixando ele ser fodão. A menina vai falar, uau, ele é rico. Eu sei que é até feio, sim, mas não importa, é o jogo da vida. Então, peixe urbano, se você olhar friamente, ele é zero sexy comparado a um Tinder, não tem nada a ver de sexy, mas ele é total sexy por causa disso. E uma coisa que eu descobri também é que, não querendo entrar no mundo das histórias e tal, todo o modelo moderno, contemporâneo, veio da época dos nômades, sedentários, e quando a sociedade se organizou para morar em locais juntos, com a agricultura, não podia mais bater na cabeça da mulher, que nem a gente vê os Neandertais, e puxar ela para a caverna entrando, tipo, Neandertinder, né? Que era o Neandertinder da época, era bater na cabeça da mulher e levar. Não podia mais, tinha lei, tinha bons costumes, a sociedade toda criou leis, bons costumes, religião. Você vai preso se você fizer coisa errada. Muita coisa para suprimir, exatamente, para controlar e suprimir a natureza animal, id, né, que o Freud fala muito do id, que é o bicho, né, é o bicho-homem. E aí funcionou muito bem para a sociedade, para ficar organizada, para sua filha não andar na rua e ser estuprada. Foi bom, né? Por um lado, é bom que a gente não saia na rua e tenha uma barbárie. Por outro lado, para o indivíduo, foi muito ruim. Então o indivíduo ficou muito suprimido. E uma das coisas que eu uso muito no meu livro são os 7 pecados capitais, porque os 7 pecados capitais são bem o resumo do que os indivíduos não podem mais fazer. Então, ele não pode mais ser ganancioso e ter a questão da grana, que é o capítulo grana, que é ganância, aquela coisa de guardar dinheiro, não gastar dinheiro. Zura. A parte de zurícia, e tem um outro nome que eu esqueci, já vou lembrar. A outra parte é a parte de luxúria, é a mais automática de pensar a coisa de suruba e fazer sexo. Mas não é só, né? A riqueza também. A riqueza, a luxúria de material, a luxúria de tô com Rolex, né? Tô com não sei o quê. E todos os 7 pecados capitais, se eu for contar cada um deles, eu percebi que a sociedade hoje em dia só permitia coisas como peixe urbano, como você deu exemplo, que era o capítulo grana. Porque como o capitalismo meio que ganhou o jogo, o capítulo grana então, permitido. O Tinder, ele acaba entrando no The Sex porque ele, de alguma forma, tá ligado com esses 7 pecados. Tornou permissivo algo que você foi doutrinado. Exato. Então, a minha descoberta nesse livro, que é muito transformadora, que eu não tinha te contado ainda, é pegar os 7 pecados capitais que foram nos entregues como não e colocar como sim. É isso. Então, se você pegar agora, a gente analisar todas as startups de sucesso, os seus negócios de sucesso, produtos de sucesso, todos eles quase que gabaritam o Sexy Canvas. E o Sexy Canvas nada mais é
do que os 7 pecados Cara, capitais. eu vou aprofundar nesse conteúdo, pensando inclusive que depois a gente pode editar essa parte. Mas eu vou trazer uma reflexão aqui. Por exemplo, a gente sabe que as plataformas como Apple ou a Play Store, Play Store, né? Google Play. Elas não permitem que você contrate, por exemplo, uma garota de programa. Perfeito. Certo? Não permitem. São contra a luxúria. Exatamente. Porém, existe um aplicativo chamado Meu Patrocínio, ou Lux, permite que você se relacione com alguma mulher que tenha interesse em se relacionar com pessoas que têm poder aquisitivo e que do lado de lá a mulher seja bonita. Então, de alguma forma... Tá hackeando. Por quê? Para as pessoas normais, cara, você usufruir de prostituição, isso é errado. Sim, perante os bons costumes. Perfeito. Certo? Porém, através desse aplicativo, você consegue um pouco que hackear. Exato. Então, de um modo geral, se você tornar permissivo para a sociedade, um dos 7 pecados capitais, você tem um negócio sexy. Um ou mais. Vou te dar um exemplo. Por que o Instagram hoje, foguete disparou em termos de a plataforma social mais usada? Ainda é o Facebook, o YouTube ainda é muito forte, mas assim, em termos de derivada, de crescimento, o Instagram veio matar. Se eu te citar agora os 7 pecados capitais, um por um, todos o Instagram gabarita. Vou te dar um exemplo. A parte avareza, não é zura, é avareza, lembrei. Ganância, avareza, todo o capítulo dinheiro, tem muita gente fazendo muito dinheiro no Instagram. Seja através de seguidor, no direct message, muita gente... Não, e as pessoas estão mostrando no Instagram que tem dinheiro. E tem essa parte que está mostrando que tem a ver com a luxúria também. Porque sempre, às vezes, não é tipo ciência exata, um pega um e outro. Quer ver outra coisa? Luxúria. Estão mostrando, muita gente transando, muita gente pegando gente no Instagram como se fosse um Tinder, tá? Além disso, mostrando que tá bem, que tá no carrão, que tá dirigindo seu BMW. Todo mundo que vai fazer aquele vídeo sempre dá uma baixadinha, mostra o BMW, dá seu jeito de... Isso é luxúria. A luxúria não é só sexual. Eu estudei muito desde o lançamento dos 7 pecados capitais, tenho estudado muito isso da igreja, foi em 1348 depois de Cristo. E aliás, os 7 pecados capitais foram criados... 1348 foi o início da Inquisição. Me pegou. Eu acho que foi o início da Inquisição. Você que é bom de história, vamos checar. Vamos dar uma olhada. 1350, uma coisa assim. Por quê? A base da Igreja Católica é o judaísmo. E o judaísmo, o equivalente dos 7 pecados capitais são os 10 mandamentos. Sim. Não matarás, respeitarás mãe e pai, etc. E tal. De uma certa forma, eles já estavam fora de moda. A população já estava meio assim, dirige aí sem cinto, equivalente, né? Que o guarda não vai pegar. Só que, pode desejar a mulher do próximo, tudo bem. Só que aí a Igreja revisitou os 10 mandamentos com os 7 pecados capitais, que ficaram mais... Primeiro, ficou em menor quantidade, mais fácil de lembrar. Segundo, eles são mais fáceis de entender. E aí, voltando ao ponto... Mas eu não manjo muito de religião, mas de modo geral, eles pegaram os 10 mandamentos e colocaram dentro dos 7 pecados capitais. E adicionaram outros itens que na época de Moisés não tinha, não tava... Eles modernizaram e enxugaram... Atualizaram para os pecados atuais, né? E trouxeram com marketing pesado nas escolas dominicais, nos ensinamentos, etc e tal. Tanto que a Igreja Católica original briga muito com a coisa da riqueza. Tanto que o pecado principal, o capital, é o da avareza, da ganância, que na reforma luterana, na questão protestantista, que é o que viabilizou o capitalismo americano, por exemplo, eles aliviaram esse pecado capital, que foi aquela... A história original, a fala de Jesus, e nada contra nenhuma religião, aqui estou olhando sob a ótica técnica, de business. Então tem aquela famosa frase, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Imagina uma criança que está numa escola dominical com 6 anos de idade, olhando aquilo, ela chega para casa e fala, não vou ser rico nunca. Eu prefiro ser um camelo, sacou? Ela pensa. Então, a reforma protestante, ela deu uma aliviada só numa das vérticas de pecados capitais, que foi a de dinheiro. E por isso que, hoje em dia, tudo bem o americano ser milionário, desde que ele doe depois. É uma coisa que tudo bem. Mas no Brasil isso ainda é pecado. Ainda é pecado. No Brasil, a igreja original ainda é muito forte. Então, é muito difícil brigar com a cabeça do brasileiro, porque o brasileiro vê, não aqui defendendo nem apoiando o Ike Batista, por exemplo, teve os problemas dele lá. Mas quando o Ike Batista caiu, se fosse nos Estados Unidos, o pessoal fala assim, porra, olha só, um baluarte do empreendedorismo, que pena, será que não tem alguma coisa que possamos fazer? É ruim pro capitalismo isso. Aqui no Brasil não, quando cai um rico, todo mundo faz assim, yes, rico filho da puta. Porque só pode ser permitido rico quem trabalha com arte? Artista e cantor, jogador de futebol. E na prática, quem é rico de verdade? São os dominantes, que é o governo, a burguesia e o clero. Sim. Então, voltando aos 7 pecados capitais, o Instagram, ele gabarita lindamente os 7 pecados capitais. Vou te mostrar agora.
Parte de grana não preciso nem falar, muita gente ganhando dinheiro, fazendo propaganda, o business está rolando no Instagram. A parte de orgulho e vaidade, que é um que a gente não citou até agora, não precisa nem falar. É uma coisa de olha só meu biquíni, olha quantos seguidores eu tenho. Olha quantos seguidores. É o falo, a né? vaidade é o falo do Freud, é o poder. Então a inveja também é muito forte, porque todo mundo tem inveja. Tá olhando pro jardim do vizinho o tempo inteiro. O tempo todo e se sentindo mal por isso, que é uma coisa doente da sociedade, inclusive. É porque é engraçado, né? Nunca tivemos tanto contato antes com o sentimento de inveja, né? Nunca, porque antes as coisas aconteciam, no máximo você pegava o telefone fixo no passado, vamos pegar na época pré-internet, você não via tanto tudo acontecendo. Você tá vendo a vida do outro, né? Não estava vendo a vida do outro como se fosse um diário ao vivo, e isso é uma coisa que trouxe muito forte isso à tona. Ira está muito ligado a isso, as pessoas estão, os haters são o melhor exemplo de ira. Sim. E outra explicação que todo mundo fala, você sabe que hater viraliza muito mais do que quem te ama, né? A explicação está no The Sex Startup, amigo. É porque a ira gera uma eletricidade muito mais forte do que o amor, né? Não está proibido o amor, né? O amor não é proibido, né? O amor não é proibido, mas os 7 pecados é. Sim. E como isso foi suprimido muito tempo no ser humano, está latente, está preso. E quando as pessoas ganham uma tela que elas podem se esconder nos seus quartos, nos seus banheiros e serem elas mesmas, o verdadeiro id, os 7 pecados vêm com tudo. Então, assim, essa é a teoria do meu livro. E tem uma coisa, eu acho que você tem através do celular, que você sente que haverá impunidade, né? Que haverá impunidade. Usando o celular? É. Por isso que você entra, faz uma declaração de repente preconceituosa, porque a sensação que você tem é que, cara, você tá escondido através de um perfil. Ah, sim, não haverá. Ah, não, desculpa, haverá impunidade. Isso mesmo, é confundir com haverá punição. Haverá impunidade. Exato, você se esconde, ainda mais usando, às vezes, usuários fakes, perfis fakes, ou usando um browser no modo anônimo, ou usando um browser Tor. As pessoas, elas podem agora soltar a sua voz. A sua voz verdadeira não é a voz que a sociedade... É o bicho. É um exemplo, é o bicho, que é o id. É um exemplo que eu dou na minha palestra, eu coloco a logomarca do Facebook na tela grandona, a logomarca do Google na tela e falo assim, pessoal, quem aqui acha que o Facebook conhece o verdadeiro vocês? Aí uma galera levanta, assim, o bicho, né, o verdadeiro. Quem acha que é o Google? Aí outra galera levanta, normalmente é um meio a meio. Cara, eu falo na cara com toda certeza que é o Google. Que é o Google, porque o Google é o teu desejo, né? O Google é o cara que vai lá no banheiro e bate assim, anã, pelada, doideira dele. No Facebook ele é amigo dos animais, sociedade das fofuras com as velhinhas para atravessar a rua, entendeu? O superego, que é o que Freud fala que é toda essa coisa da lei, dos bons costumes, do que a gente tem que ser, todo dia de manhã a gente põe uma roupa, não vai andar pelado na rua que nem um bicho maluco, não é o verdadeiro homem. O verdadeiro homem é o id, e o id ficou suprimido muito tempo, e agora com a internet a gente pode liberar. Só que as pessoas usavam isso sem perceber. E eu consegui teorizar isso tudo de uma forma assim... Então, calma aí. Mas, então, na tua visão, eu entendi a teoria, mas existe uma metodologia para tornar uma empresa sexy? Existe. E é muito simples. Ela é muito simples. Primeiro, vamos dizer que a gente está criando eu e você, a gente ficou sócio de novo, aliás, vou olhar para a câmera, já investi aqui no Bruno em 2011, numa empresa muito legal, por sinal. Acabou não dando certo, como muitas startups não dão certo. Como outras empresas minhas não deram. Por aí vai. Digamos que a gente vai ser sócio de novo, tá? Então o que a gente faz? A gente faz aquele brainstorm, design thinking, cria, vai no campo, faz tudo direitinho como o Lean Startup manda. Então não precisa cortar essa parte. Só que na hora de voltar para campo, a gente cria, além do Lean Business Canvas, a gente cria o Sexy Canvas também. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Uber. O Uber, quando começou no Brasil, não porque o Brasil gosta de estragar tudo, né? O Uber hoje em dia já virou meio quase que um táxi preto, né? Já não tá na zona, não tem mais balinha. Especialmente o Rio de Janeiro, ele é bem estragador. Na Argentina, ele é mais caro do que o táxi. Na Argentina é mais caro do que o táxi. E é proibido ainda em Buenos Aires. Né? Então, o Uber, quando começou, vou puxar da tua memória como usuário mesmo, não como especialista que você é. Você lembra que o Uber tinha aquela coisa meio chofer, meio black? Sim. O próprio aplicativo, esteticamente, tinha uma coisa meio black and silver. Tipo, você chega pra pegar a menina, ou a menina, sem querer ser machista, chega pra pegar o cara. Passava a imagem de que você tinha um motorista particular. Exatamente. E é isso que é o sexy. Era só carro preto. E que mexe com qual dos itens? Mexe com vários. Mexe com luxúria, mexe com a questão de... a coisa da grana também, de parecer que você tem mais grana, a coisa da inveja. Mas o Uber mudou então ao longo do tempo. Infelizmente mudou por causa de legislação, por causa de tributação, por causa de porradaria com legislação. Porque aí ele se tornou de fato uma alternativa. Ele virou um táxi preto. É isso. Então, isso é um erro das empresas, na minha opinião. Mais barato. Mais barato, voltou a única proposição que é aceita,
A vantagem. Dos 7 pecados capitais, que é a vantagem financeira. Que é a única que se pensa no peixe urbano, no Uber e tal. Enquanto as startups acharem que a única coisa que vai diferenciar elas é a vertical do ganância, avareza, economia para o usuário, elas não vão ser sexy. Elas vão ser sexy quanto mais elas preenchem os 7 pecados. E eu nem falei de preguiça, que é um dos pecados capitais, é engraçado falar de preguiça, né? Mas olha que coisa linda, por exemplo, por que o Instagram está dando melhor que o Facebook? Eu explico no Sexy Canvas isso. Porque o Facebook, quando você consome, seja na app ou seja no computador, é uma interface muito anos 90, tem muita coisa e muito game, vem aqui, popa a tela, e o Messenger, a interface é como se fosse um browser dentro do aplicativo, é uma interface estranha. Engraçado, só bater nesse papo aqui, eu já tive um site que eu vou já levar para estudar um negócio lá na minha empresa. Já leve, porque nas minhas palestras, modéstia à parte, as pessoas têm saído, têm mudado nome de empresa, slogan, modelo de negócio. E a boa notícia é, algumas pessoas falam, André, mas está muito chique demais para atingir os 7 pecados capitais, eu vou gastar muito mais do que no MVP. Lê do engano. Porque, por exemplo, quando você cria empresa, a coisa mais barata que você tem a fazer é um slogan, uma logo, um cartão de visita e talvez a landing page, né, aquela primeira página, ou até, se você já tiver grana, um aplicativo. E muita gente, com a filosofia de MVP na cabeça, quase que por uma coisa religiosa, não religiosa de cristianismo, mas uma coisa de MVP, aqui o negócio é macho, faz um negócio horrível, faz uma logo feia, faz um negócio sem capricho. E, por exemplo, eu dei uma palestra recentemente, em Fortaleza. Não precisa ser feio para ser enxuto. Exato. Bom, resumindo tudo que eu falo. A ideia de que se você não tem vergonha da sua primeira versão, não tem a ver com o negócio ser feio. Exato. Tem a ver com ele não estar completo. E deixa eu complementar. E o fato de ser enxuto não quer dizer que não pode ser sexy já. Sim. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo em Fortaleza. Era um Demo Day. Tinham várias startups, como vai ter no teu projeto Demo Day também. E uma das startups tinha um software para gerenciar a fazenda de camarão, tá? E que é um super problema lá, são dores locais de cada geografia, a gente não conhece. Depois tem que passar essa startup aí pro gordinho do camarão no nosso Mastermind. Porra, total, fazer logo o link. E aí eu falei, legal, qual é o nome da empresa de vocês? Aí era tipo assim, não tem, ou então assim, software camarão 4.0, nomes assim, tipo... Horríveis. MVP, amigo, qualquer nome tá bom. Dá o mesmo trabalho, aí eu vou naquele coisa, dá o mesmo trabalho sonhar pequeno, sonhar grande, eu vou parafrasear. Dá o mesmo trabalho sonhar não sexy e sonhar sexy. Dá o mesmo trabalho ser bonito e ser feio quando você cria uma logomarca. E às vezes uma logomarca custa R$200, gente. Pelo amor de Deus, R$200 todo mundo tem. Nem o cara vendo as picolé, 3 dias ele junta pra fazer uma logomarca. Vai lá no Ido Logos, pô. Vai no Ido Logos, do nosso amigo Guga. E aí outra coisa, o slogan, adivinha qual era o slogan? Aquele tradicional, não tô com tempo, o melhor software de gestão de camarão do Brasil. Aí eu falei, amigo, primeira coisa, dicas também que estão no meu livro Sex Startup. Quando você cria um nome de uma empresa, um slogan, quando você cria uma mensagem, uma energia da sua empresa, um erro tradicional de quase todos os empreendedores é criar um nome para si. Uhum. Você não tem que cometer esse erro, você já acompanha há muito tempo, você cria nomes para o cliente. Uhum. A maior parte cria o nome assim, poxa, o nome Shazam maneiro, minha namorada vai gostar e minha mãe vai achar o máximo. Então chama Shazam Informática. Tipo, o que diz Shazam pro cliente, entendeu? O que diz Camarão 4.0 pro cliente, entendeu? Porra, foi legal nesse dia que eu dei a palestra, antes do Demo Day acontecer, o Demo Day, eu sei que você sabe, mas aproveitando para falar pra galera. Aquele momento que as startups vêm e apresentam seus projetos, já estavam todas ensaiadas, todos os PowerPoints, 4 delas, minutos antes do Demo Day mudaram nome, mudaram marca, nem todos conseguiram mudar a marca graficamente, mas mudaram nome e slogan. Então, por exemplo, essa do camarão, eu falei, qual é a sua maior proposição de valor? E uma coisa que o pessoal não percebe é o seguinte, quem está no júri lá, avaliando no Demo Day, ele é muito sensível a isso. Muito sensível, claro. Então não acha que só tá mudando a logo e o slogan, isso não vai mudar, muda muita coisa. Muda muito, às vezes eu posso falar, às vezes a cura do câncer com um pitch ruim vai perder um Demo Day. Porque a apresentação e o pitch, a forma como apresenta, às vezes vale mais do que a ideia. É horrível falar isso, mas naquele momento de Demo Day é verdade. Claro, depois... Quando a galera a gente fala de copy, né, estudo de copy, fórmula de lançamento, é exatamente isso. Tudo a ver com isso. E aí eu me lembro do camarão, só para terminar a história, o nome que era o melhor software de camarão, que não diz nada pro cliente, né? Até diz, então eles se intitulam o melhor software de camarão, que merda, foda-se. Virou... qual é a maior proposição de valor pro pessoal da fazenda pequenos médios? Falam, cara, que tem o tal da doença branca do camarão que morre todos eles, e o cara quer ficar tranquilo. Aí eles mudaram o slogan, não me lembro agora, mas ficou alguma coisa assim.
Primeiro um nome muito melhor, que eu não lembro também, e o slogan virou fique tranquilo enquanto cuidamos da sua produção. Nossa, tipo assim, faz toda a diferença você ter um slogan que diz ao cliente a vantagem do que diga para você. E falando da preguiça, só para fechar aquela parte do Instagram, por que o Instagram é muito mais gostoso de consumir? Quando você vai no banheiro, quando você vai pra cama, quem você abre? É o Instagram. Pra baixo, por quê? Pra baixo, é preguiça. Tudo com uma mão só. É assim, tipo, imagem, texto, imagem, texto. No Facebook não, já te oferece uma interface multidimensional desagradável. Então a preguiça, e onde também está o Rappi, porque você chega em casa, o iFood também está na preguiça, também está na gula, e eu nem falei hoje da gula, né? A gula é outro que explica toda a parte de vício, de game, mas aí deixa pra galera comprar o livro também. Não, mentira. Você volta como mentor de todos os acelerados, todos os bootstrappers, ensinando os caras a deixar os projetos deles sexys. Olha, eu vou falar, não querendo fazer marketing pro Bootstrappers, vai ser o primeiro, vamos dizer assim, movimento, como no caso do Bootstrappers, o primeiro no Brasil que eu vou estar dando essa mentoria direto, fora uma palestra. Palestra já dei várias, já expliquei isso por alto, mas mentorar, o Bootstrappers vai ser o primeiro. Vambora. Tamo junto, Andrezão. Rumo a 1000 startups esse ano. Valeu? Bora!